Mas antes de tudo, vou anunciar você aqui, indicação do meu livro, Zorgan Voder, A Redenção. Tem 3 vídeos aqui no YouTube fazendo a resenha e eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aí disponível, contando um pouco da história dele. As sequências do mesmo lá no site Clube de Autores. Também lá tem livros aí de ufologia, que é um assunto que eu gosto. Olá, eu sou o João Dantas e convido você a mergulhar no canal Universo das Telas. Vamos falar aqui um pouco do elenco do clássico brasileiro Cidade de Deus, que eu tenho outro vídeo aí, recheado também de curiosidades e informações. Já é bom deixar bem claro, que apesar do certo negativismo, que muitos, daqueles que trabalharam no filme Cidade de Deus, que sempre ficaram tanto aborrecidos, do filme em si ser um dos mais assistidos e famosos no mundo, mas eles, atores, acabaram ganhando muito pouco, em média aí R$4.000, e praticamente depois foram jogados à própria sorte, mesmo todos se achando um pouco aí, injustiçados aí, o filme ter rendido aí, por exemplo, $30 milhões, e até hoje continua rendendo, um bocado por aí, sendo muito destacado. Eles em geral continuaram trabalhando. Quase todos eles eram pouco experientes ou totalmente inexperientes. E mergulharam aí, no mundo do teatro, da série, do filme e da música. Na série e no filme, Cidade dos Homens, se não me engano está tudo disponível aí no YouTube, principalmente Cidade dos Homens, gente, é um filme muito injustiçado e esquecido. Não são poucos os atores que estiveram em Cidade de Deus e que estão lá. É início do século, gente? O celular ainda era uma coisa um pouco bruta e até um pouco cara, pode-se dizer. Então, o que eles utilizaram na própria favela real, Cidade de Deus, foi um carro com um grande alto-falante em cima, anunciando a oportunidade aí, para fazer um filme. O elenco acabou procurando cerca de 60 coadjuvantes mais atuantes, uns 10 atores que fizeram o papel principal e, olhem só o capricho na produção, cerca de 2.500 coadjuvantes que fariam apenas aquele agito da população. Foi feita uma usina de atores, especialmente para as pessoas desse filme aqui. Guti Fraga foi um homem aí que liderou esse projeto, que a princípio se chamou Nós do Morro, e depois o projeto passou a se chamar Nós do Cinema. Essa usina teatral existe até hoje, e toma lá da cá, pelo que eu notei, até atores que fizeram parte da Cidade de Deus passam lá e fazem algumas peças aí comunitárias. A ótima treinadora, posso dizer, de atores, Fátima Toledo, que trabalhou inclusive lá em Tropa de Elite também 1 e 2, está aqui. Ela consegue transformar atores experientes em um personagem que parece ser amador e consegue dar ares de um ator amador a um experiente, Só que aqui ficou bem claro, gente, para deixar a coisa um pouco mais tosca e bruta, os treinados aqui não tiveram nenhum contato com o roteiro, a não ser pouco antes de ser gravado. Técnicas de interpretação não foram utilizadas, tudo ficou muito à vontade. A própria Fátima cita que o inexperiente ator Fernando Firmino, que fez o odioso e violento Zé Pequeno, foi o que mais sofreu nas gravações. Era visível que ele era um cara calmo, tranquilo, e fazer aquele sujeito odioso e assassino não foi nem um pouco fácil. Existem inclusive documentários aí, por exemplo, no DVD que eu tenho aqui, que muitas vezes o Firmino, após a cena, começa literalmente a chorar, de tanta angústia que ele sente em fazer um personagem odioso daqueles. E mais tinha nome na época: Matheus Mattergalli. Ele fez o Sandro Cenoura.
Ele que já tinha feito ali O Que É Isso, Companheiro e depois O Alto da Compadecida. O competente e conhecido ator, a princípio não estava muito nos planos de Fernando Meirelles. Afinal, ele achou que ele ia acabar roubando a cena e chamando a atenção. Mas o ator, que inclusive foi morar na verdadeira Cidade de Deus alguns meses, só para pegar um macete daquela população, prometeu que iria desaparecer. E por ser grande amigo aí do Bené, que por sua vez era amiguíssimo do violento Zé Pequeno, o Zé Pequeno parece que sempre poupava e deixava o Sandro Cenoura ficar dono lá daquela bocada. Como eu já citei, Sandro Cenoura na realidade é Ailton Batata. Eu já deixei isso aí bem explicado no outro vídeo. O ator Alexandre Rodrigues faz o adolescente Buscapé, que vai vivendo na carne, eu posso dizer para você, todos os problemas que estão ao redor dele. E ele vai lutando para se manter sóbrio e honesto a fim de seguir a carreira de fotógrafo. Já o ator Luiz Otávio fez o Buscapé garoto. O personagem dele vai narrando a história, mas é uma narrativa, gente, que eu acho bem sem emoção. É visível que ele está lendo o documento. Não é que nem o Capitão Nascimento, que em Tropa de Elite 1 e 2, a voz dele passa direitinho todo o sentimento do personagem. Alexandre Rodrigues, ele acabou tendo uma proposta diferenciada. Chegaram para ele e disseram: você quer 10 mil reais agora ou uma porcentagem da bilheteria? O garoto, inexperiente, preferiu pegar aí a grana, no caso que ofereceram para ele, 10 mil ali. Passa para cá que essa grana aqui é minha, Só que depois, é claro, o filme, como já disse, chegou a uma bilheteria estrondosa, o que para muitos calculam que hoje o valor que ele teria recebido se aceitasse a porcentagem ficaria de 180 mil a 250 mil. Seguiu fazendo alguns trabalhos, mas sempre teve que preencher a sua renda, como por exemplo, motorista de Uber. Douglas Silva faz o garoto Dadinho, que futuramente se tornaria o Zé Pequeno. Leandro Firmino já assume o papel do Dadinho quando o Dadinho se torna aí o Zé Pequeno. Isso ocorre ali por volta dos 18 anos de idade. O garoto demonstra, gente, fortes tendências já à raiva e ao domínio, mas mostrando também que já tinha cabeça para o mundo do crime. A sua evolução, pode-se dizer, nas telas ela é bem rápida. Ele demonstra poder lidar com bandidos mais crescidos, como era o caso ali do trio Ternura, e mostrando inclusive ter uma ganância de assalto e até de assassinato bem acima da média. Douglas Silva, como eu já citei, a ótima preparadora de elenco, Fátima Toledo, pediu aí, que outros atores que estavam fazendo o trio Ternura, principalmente o ator que estava fazendo ali o Alicate, pressionassem ele, durante os ensaios, para o garoto se sentir mais constrangido, a fim de já ir criando pouco a pouco uma fúria. Tanto que tem uma hora do filme, que o Douglas Silva começa a chorar e até pede para ir embora. Ainda bem, ele ficou e acabou fazendo uma das crianças mais odiosas, principalmente quando ele matava sorrindo. Se você vê o garoto Dadinho e posterior o Zé Pequeno, olha, é difícil você ver alguma diferença. Dá para acreditar que aquele garoto ali, de 10, 12 anos de idade, virou de fato o Zé Pequeno. A transformação, eu vou dizer para vocês, o filme uma hora ele dá um pulo. Estamos vendo ali o seu Dadinho fazendo de tudo, pintando e bordando, terminando seu auge numa chacina que ocorreu em um hotel. Posterior, o Dadinho se ausenta da Cidade de Deus, vai roubar, já é unido ali ao seu amigo Bené. Na volta, em torno ali, pelo que eu notei, 12 anos de idade, ele e Bené começam uma verdadeira escala da violência. Até que pelos 18 anos de idade, Zé Pequeno passa para Bené. Nós vamos sair matando todo mundo que é dona de boca de fumo aqui
e vamos se tornar os donos de tudo. E é nesse momento, né, que tem uma cena interessante em um cemitério, né, em que Dadinho, que estava ali com 18 anos de idade, procura um pai de santo, né, e faz a transformação através do conselho desse pai de santo, né, que agora ele seria o Zé Pequeno. E olha que ele se tornou um grande homem, né, rico e poderoso da cidade de Deus. Uma hora o Buscapé, né, que vai falando as suas frases ao longo do filme e dando muitas informações, até recomenda ali, né, que o ano ali de 78, 79, né, o Zé Pequeno poderia muito bem ser capa da Time, como o Homem do Ano. Já o ator que faz o Zé Pequeno, né, crescido, né, é o Leandro Firmino. E incrível, ele era um cara muito calmo, muito tranquilo, muito gente boa, né? E a transformação dele naquele sujeito odioso e assassino não foi fácil. Muitas vezes ele até chorava, né, das coisas terríveis que o personagem dele fazia. Assim como eu citei lá em cima, o Leandro Firmino aqui também teve a proposta. Você quer R$10.000 ou porcentagem na bilheteria? Ele optou pelo primeiro e até hoje, é claro, ele deve dar risada de si mesmo ao se olhar no espelho. Alice Braga faz a Angélica. A personagem dela, gente, é uma bonitinha da Zona Sul. Conhecido assim, pelo que eu noto esse termo quando é usado na cidade do Rio de Janeiro, significa uma juventude mais bonita e mais rica. Ela acaba conhecendo o Bené, que no filme, né, acaba virando dito playboy. O Bené gosta muito, né, de andar no meio da juventude da Zona Sul. É claro que ele e a Angélica, né, existe uma grande diferença para a realidade. Eu deixei isso aí no outro vídeo. Aqui os dois se conhecem e formam um casal. Infelizmente, o casal não consegue ser feliz porque ocorre a tragédia aí com o Bené. Alice Braga pode-se dizer que é disparado a pessoa mais feliz após o filme. Antes dele, tinha feito 2 filmes, aqueles filmes meio de juventude, assim, escolar. Ela, que é parente, né, da atriz Sônia Braga, essa senhora que está aqui no filme Bacurau, que é uma zona, mas eu gostei de assistir um bocado, né? A Sônia Braga foi uma veterana atriz, né, dos anos 70 e 80 aqui no Brasil, foi morar nos Estados Unidos e alguns acreditam que os contatos, né, que a Sônia Braga fez lá ajudou bastante a Alice Braga a começar sua carreira por lá. Tanto que hoje ela tem cerca de mais de 40 filmes, né, fazendo coadjuvantes decentes nas terras lá do Tio Sam. Aliás, no filme Predadores, né, ela faz uma guerreira. Rapaz, mastiga aquele bando de personagem sem graça. E o próximo filme que ela fez, depois de Cidade de Deus, foi nada mais, nada menos que Eu Sou a Lenda com Will Smith. E olha que o próprio ator chamou ela para fazer um teste pessoalmente. Isso é que eu chamo começar com o pé direito. Seu Jorge é Mané Galinha. Mané Galinha no filme, né, é um sujeito boa praça, é um trabalhador, tem uma namorada bonita, né, várias mulheres gostam de estar perto dele, mas ele acaba passando por uma tragédia. Afinal, o nome tem, né, gente? Cidade de Deus, mas é incrível como o capeta está lá. E o que ocorre pelas mãos de Zé Pequeno sobre a namorada dele o torna um verdadeiro bandido assassino. Mesmo o filme tentando dar um ar dele ser ainda um bom moço, né, ele se une à Cenoura e começa contra o Zé Pequeno uma grande guerra. Tem vários trabalhos aí nas telas, inclusive ele também é músico. Eduardo Piranha. Esse ator aqui, gente, eu vou colocar, que lá na Cidade dos Homens ele faz o nefasto, né? Mas aqui em Cidade de Deus ele se queixa, né, de um problema que aconteceu com muitos personagens, né? Porque a princípio, né, o personagem dele, que está sempre próximo ali do Sandro Cenoura, né, um moreno de bigode, ele simplesmente faz a reclamação, né, que muitos diálogos o personagem dele gravou, como outros personagens também gravaram, né? E o que ele fez, achando que seria um dos destaques, pegou e bancou aí, né,
o ingresso aí, a passagem aí de um grupo de amigos e levou todos eles dentro de um metrô e levou no cinema. Chegou lá, o personagem dele diz apenas uma frase, né? Justo o momento que ele dá um chute, inclusive lá no garoto filé com fritas, né? Nem coadjuvante ele serviu. É claro, foi zoado um bocado na volta, ele chegou a trocar de vagão, não adiantou que os amigos foram atrás, espalharam na vizinhança e foi um sarro daqueles. Ele não foi muito além de Cidade de Deus. E hoje, né, ele também apenas reclama, né, que quando é convidado, de novo, aqueles personagens, né, aquele estereótipo negativo. E se ele fosse chamado, ele queria iniciar sim a carreira de diretor, já que a ideia do diretor é que acaba fazendo tudo acontecer. Renato de Souza, o Marreco. Aqui ele faz parte, né, do trio Ternura, inclusive ele banca uma hora ali, né, o galã da cena, junto a uma mulher lá que acaba sendo assassinada e enterrada. De fato, isso aconteceu na Cidade de Deus, né? Quem fez isso foi um personagem, né, chamado Paraíba, que existiu na vida real. Ele também faz um certo ar cômico assim durante o assalto, né, no motel. Aliás, o assalto no motel deixa claro, né, que o Cabeleiro é o mais violento, o Alicate é o cara mais evangélico aí do grupo, né, e o Marreco aqui é o piadista, né. Acabou não indo muito longe aí também de Cidade de Deus. E ele apenas diz, né, que se um dia for chamado de novo, ele quer uma oportunidade decente. Parece que na série Cidade dos Homens ele foi chamado, mas apenas para fazer uma ponta. E hoje vive a sua vida aí sustentando a sua família, mantendo trabalhos como de mecânico. Jeff Chander Sublime, o Alicate. O antagonismo desse personagem, que faz parte aí do trio Ternura, é grande. Como eu já disse, né, ele tem uma certa queda, né, pela igreja, né, evangélica, e no caso, no filme, né, ele acaba abandonando, né, o mundo do crime para retornar para a igreja, porque chega à conclusão que essa vida de bandido é ficar se escondendo e uma hora cair numa vala. Só que na vida real, infelizmente, a coisa não foi assim. Eu só vejo que registrado mesmo o filme Cidade de Deus no seu currículo. E infelizmente, né, a uma certa altura da vida dele, a família diz que simplesmente ele não estava mais em casa. Depois tiveram a informação, né, que ele estava trabalhando, né, junto ao tráfico do morro e posterior ele nunca mais foi visto. Hoje ele é dado como desaparecido. Rubens Sabino, o Neguinho. No filme, cara, é o personagem inacreditável, né? O estopim de toda a guinada que ocorre ali, né? Inclusive do início da Grande Guerra. Mas, na vida real, é incrível como ele esteve dos dois lados. Ele que nos anos 90 era morador de rua, né? Chegado aí no mundo das drogas, teve uma oportunidade, um músico aí abraçou a vida dele, ele se refez, chegou aí pro filme, né, como eu já disse aí, Cidade de Deus. Depois que as gravações acabaram, pouco a pouco ele foi voltando ao mundo da rua. Chegou a ser preso, né, virou manchete negativa, ficou anos e anos vivendo aí nessas bocas de fumo e se drogando direto. Hoje, um visual bem judiado, ele parece ter se refeito parcialmente da sua vida. Vive por aí, né, nas sinaleiras da vida, vendendo coisas. Personagem Bené. Bem, pessoal, o Garoto Bené foi feito pelo Michel Gomes, que passa praticamente lotado, né? É o ator Felipe Hagensen que faz o Bené crescido, que de fato tem todo o tempo em tela. Ele é, desde pequeno, né, o personagem se torna aí o melhor amigo, né, disparado de Zé Pequeno. Zé Pequeno que tem a fama aí de sair metendo bala em todo mundo que o contraria, né, principalmente, né, em momentos mais drásticos, né. Mas ainda bem o Bené, né, que é conhecido, né, pelo próprio Santo Cenoura aí como o cara mais responsa da Cidade de Deus, acaba sendo um cara mais sociável e bem quisto.
apaixonado pela zona sul do Rio de Janeiro, acaba se unindo a Angélica e pretendendo inclusive ir morar com ela, largando de vez aquela vida ali. Mas quem diria, né, que o personagem acaba tendo seu fim justamente por estar do lado do Zé Pequeno. E olha que Zé Pequeno tinha a fama, né, de sair matando até amigos que ele tinha dentro do bando dele. O Bené, pelo jeito, estaria fora dessa lista, já que era disparado seu grande amigo. Na realidade, gente, Bené acabou sim sendo morto, né, por um sujeito que queria de fato ter dado um tiro no Zé Pequeno. Inacreditável, o Zé Pequeno, que saía matando amigos ali do próprio bando dele, apertava gatilho sem pensar duas vezes para impor aí o que ele queria, mas o Bené pelo jeito estava fora dessa lista. Mas sina é sina, né? O Bené acabou morrendo mesmo por estar ao lado do Zé Pequeno e com um tiro que era para ele. Jonathan Hagenstein, ele faz o Cabeleira. Líder, pode-se dizer, do trio Ternura, que faz a primeira fase ali dos anos 60, mostrando bandidos mais ao estilo até Robin Hood, né, gente? Eles roubavam e dividiam com a população. Ele acaba dando, né, o ponto final nesse tipo de fase, até vou dizer mais romântica, né, dos bandidos, que é citado aqui. E, inclusive, né, ele acaba tomando um caminho mais traiçoeiro, né? Após roubar o motel, né, e ocorrer toda aquela desgraça lá imposta pelo garoto Dadinho, o trio Ternura aos poucos vai encontrando o seu fim, né? O Alicate, né, ele prefere ir voltar para a igreja. O Marreco, né, ele prefere simplesmente se mandar da cidade de Deus, mas não consegue porque acaba cruzando aí com o Dadinho. Mas o Cabeleira acaba buscando refúgio na casa de uma moça chamada Berenice, por quem se apaixona e decide fugir com ela, mas justo nesse momento se confronta com a polícia. A morte dele, gente, ele está correndo, levando tiros, com um violãozinho ao fundo, né, aquelas músicas poéticas assim do morro, né? É um final excelente para uma fase, gente, dos anos 60, que de fato vai ser um padrão totalmente diferenciado do que vai ser apresentado, né, da Cidade de Deus, anos 70 e 80. Jonathan e Felipe eu citei aí em cima, né, que fez o Bené, podemos ver que eles têm o mesmo sobrenome, né, porque são irmãos na vida real, né? O pai deles é estrangeiro e por volta dos 6, 7 anos de idade, o pai deles deixou eles com a mãe e foi morar em outra cidade do Rio de Janeiro, mas eles nunca mais se cruzaram, né? E olha que esse Jonathan aqui acabou mergulhando muito, né, na área aí, né, fazendo vários papéis e várias propostas de trabalho, né? Chegou a ser cantor e modelo, né? Inclusive ele participou, né, junto com outros atores aí da Cidade de Deus, com grande destaque, né, fazendo a série Cidade dos Homens e o filme. Esse vídeo encerra aqui. Obrigado por ter assistido, dê o OK, compartilhe, entre para a família e vamos seguir juntos.